Bom, mas eu queria começar agradecendo pela sua presença, agradecendo por você ter aceitado prontamente o meu convite, é, Prazer todo bater esse meu. papo, compartilhar aqui um pouquinho sobre a sua experiência, a sua vivência, o que você já passou, os seus resultados, os seus sucessos, os seus fracassos, que acho que a gente consegue aprender um pouco com tudo, né? E para a gente iniciar, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouquinho. Acho que a parte mais difícil é falar da gente, né? Da Mas gente. É quem é você? verdade. O que é que você faz? Qual é o seu trabalho para que a minha audiência comece a te conhecer? Então, meu nome é Fernanda Leilac, eu tenho 34 anos. Eu sou bacharel em Educação Física. E assim que eu fui me formando na faculdade, que eu estava nos últimos anos, no último semestre de faculdade, eu conheci a dança de salão. E aí comecei a trabalhar com a dança de salão, passei por um processo, né, de ser bolsista de uma escola de dança, de ser assistente de uma escola de dança, até me tornar professora. Né? Eu Okay. me internei numa escola de dança, e aí ao mesmo tempo eu comecei a trabalhar com o Pilates também. Uhum. E aí ao mesmo tempo eu me apaixonei pelas duas coisas e entendi que não dava mais para viver sem essas duas coisas. E me encontrei muito como professora, né? Como professora mesmo. Eu sou aquela que gosto de ensinar a pessoa a andar primeiro e depois a dançar. Então Uau. eu me encontrei assim e comecei a me especializar. Todo mundo pergunta, né, o que você gosta mais? É muito difícil para mim, porque eu falo que o Pilates ele cuida do corpo e a dança cuida da emoção, né? Cuida da mente, assim. Então eu comecei em 2010 meus estudos e nunca mais parei. Né? Aí teve um período em que eu trabalhava muito dividida em uma escola de dança, comecei a trabalhar bastante com dança dos noivos, né, que é um público que eu gosto muito, assim, trabalhar com casais, e aí eu comecei a ter uma demanda bem bacana, assim, eu descobri que na minha cidade tinham poucas pessoas, poucas mulheres que trabalhavam com esse público, que é um público bem diferenciado, né, a noiva está num momento diferente dela, precisa de uma atenção diferente, e eu comecei a gostar muito de trabalhar comigo, com os eventos e tal, e aí chegou um momento que eu não conseguia mais trabalhar em uma escola de dança com isso. E eu consegui abrir um estúdio para mim só de dança de salão, para atender essa demanda de noivos. Aí trabalhava já e gerenciava um estúdio de pilates. E aí deu a oportunidade de eu conseguir juntar as duas coisas, né? Do nada, assim, apareceu uma oportunidade para juntar as duas coisas. Abrir meu estúdio de pilates e da dança de salão. Então aqui no meu estúdio eu tenho metade e metade. Trabalho com as duas coisas. É mais Que ou menos legal. assim. Meu Você... objetivo é fazer as pessoas se movimentarem. e a minha próxima pergunta, inclusive, tinha a ver com isso, porque eu acompanho o seu conteúdo e eu percebo que você levanta muito a bandeira, me corrija se eu estiver errado, né? Da postura, da consciência corporal, né, de se alongar, que não são hábitos, eu acredito, muito comuns, não, entre a grande maioria das pessoas. Então, fala um pouquinho de como foi que nasceu isso, essa sua visão. Sempre foi assim? Você sempre foi uma pessoa assim de postura e de cuidado corporal grande ou você aprendeu isso com o tempo também? Eu sempre cuidei, eu sempre fui de cuidar mesmo, assim, né? Eu sempre gostei muito da dança clássica, né? Do balé e tal, mas quando eu era criança eu não tive oportunidade. Então, quando eu conheci o Pilates, eu entendi que eu podia suprir todas as minhas necessidades posturais, assim, né? Com o método Pilates, né? Que tem bastante influência no balé. E aí, com a dança, eu juntei as duas coisas. E aí, como eu gosto muito, sou completamente apaixonada pelo bolero, eu entendi que as pessoas me buscavam para fazer aula de bolero por conta da postura mesmo, né? Aí comecei a estudar um pouquinho mais, né, um pouquinho mais da anatomia, de movimentação, do que eu preciso para ter uma boa postura, e aí isso foi incorporando na minha vida, assim, desde então. Tanto que a gente sabe que a gente tem a nossa dança, que é para a dança dos noivos, né, voltando lá no assunto, a gente precisa de uma dança mais comercial, uma dança para tirar foto, uma dança para ter registro de momento, né? Então eu fui conciliando essa questão de ter uma postura legal para dançar, né? E eu também já vi muitos resultados dos meus alunos que começaram a dançar com uma postura legal, mas melhoraram muito, se transformaram, né? Através de ter da postura mesmo, né? Legal. Então, aí eu fui incorporando as duas coisas. E agora no home office, né, que tem bastante gente no home office, não dá para ficar 8 horas no computador e não lembrar da postura, porque depois o corpo vai cobrar. Né? Então, eu sou totalmente contra você tomar um Dorflex quando você ficar mal. Né? Então, você tem que se mexer, você tem que se movimentar, porque o movimento de cura, o movimento é o que faz a gente ficar saudável. Né? Nem que seja um pouquinho só. Nossa, eu já sofri muito com dores nas costas, eu sei exatamente o que é não cuidar da postura, não me alongar. Se tem uma pessoa encurtada desse mundo, sou eu. Eu tenho Olha 1,93 m. só.
Então, Olha assim, só! foi muito alto na verdade, trabalhei muitos anos com computação e eu talvez seja um caso mais crítico, né? O meu pai, ele é tão corcunda que dá para colocar um copo aqui, ó. Olha só! Então, se eu não me cuidasse, eu ia no mesmo caminho, entendeu? A dança me ajudou muito e é muito Entendi. legal saber que você levanta essa bandeira para evitar que outras pessoas. É uma questão estética também. Além de saúde, também é uma questão Sim. estética, com certeza. Sim, e é uma coisa, e é algo tão simples, porque o meu objetivo mesmo, a minha missão mesmo, pelo menos na internet, é fazer com que isso fique acessível, né? Que as pessoas encontrem o caminho mais perto para fazer isso, porque é tão fácil. Com 5 movimentos que você entenda o seu corpo, você já consegue cuidar bem da sua postura, né? Você não precisa ir Aham, no médico fazer um super tratamento, você não precisa fazer 5 horas de academia por dia, não. São movimentos simples. Eu encontro a simplicidade e tento que ótimo. mostrar, né, para as pessoas como é simples você cuidar da postura, desde que você seja disciplinado, né? Entendi. Não, e eu queria voltar então agora nessa questão do ensinar, né? Voltar um pouquinho quando você começou. É, no momento que você decidiu dar aula, seja de pilates, seja de dança, você se sentia plenamente preparada ou deu muito um friozinho na barriga por achar que você, não sei se eu estou pronta? Como foi esse momento dessa decisão de começar? Porque essa é uma dor de muita gente. Muita gente desiste de Uhum. dar aula ou demora muito a começar a ensinar porque acha que não está pronto, porque acha que não é capaz. Então, como foi essa luta para você? Foi fácil? Para mim foi sempre muito natural, assim, muito natural, assim. Eu acredito que a gente da dança de salão, né? Bom, eu não posso generalizar, mas eu me sentia muito cobrada em poder ser bailarina para sempre estar Aham, no palco, que é uma coisa que eu gosto muito de sempre estar no palco, né? De sempre estar fazendo produção e pegar os bolsos, catar os bolsos e levar para fazer apresentação de dança, mas ao mesmo tempo conciliar as aulas, o ensinamento dentro da sala de aula, né? Então eu sempre fiquei muito dividida nessas duas coisas, mas ensinar para mim foi sempre muito natural, assim. Eu sempre gostei muito, não encontrei muita dificuldade, assim, para fazer isso. O que é a minha dificuldade mesmo é conciliar mesmo estar no palco e estar na sala de aula, sabe? Conciliar as duas hum, coisas, porque eu acredito também que a questão de a gente mostrar a nossa dança é a nossa vitrine, né? com certeza. Porque nem todo mundo está dentro da sala de aula entendendo o nosso trabalho, né? Para a gente mostrar o nosso trabalho dançando em apresentação, em festival, fica mais fácil, né? De ser. Existe inclusive uma crença dentro disso que você está falando, que eu queria saber sua opinião sobre ela. Algumas pessoas acham que o bom professor não necessariamente é um bom dançarino e o bom dançarino não necessariamente é um bom professor. O que é que você pensa a respeito disso? É possível conciliar as duas coisas? É possível, dá muito trabalho, dá trabalho pra caramba, mas realmente, eu acredito sim, eu acredito que existem as duas coisas. Já admirei muitos bailarinos que na sala de aula não eram a mesma coisa, admirei muitos professores que no palco não eram a mesma coisa, né? Mas eu sempre fui muito cobrada porque eu sempre quis ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? Claro, Mas a sala de aula sempre me deu mais conforto, mais aconchego e mais prazer. Eu vou dizer assim, estar na sala de aula e ver a transformação do ser humano, né? Quando aprende a dançar, é quando incrível, descobre que a arte ela pode transformar a vida de qualquer pessoa, né? Eu acredito muito nisso, assim, então isso dá um prazer a mais, assim. com certeza. E que habilidades você acredita que o professor tem que ter, assim, para ser, na sua opinião, considerado um bom professor, né? Assim, que habilidades ele deveria reunir, assim? Eu acredito muito que é o processo pedagógico, assim, né? Ter uma organização Uhum. para começar no ensino mesmo, é porque eu sou da educação física, né? Então, eu vou até comentar com você aqui sobre um assunto que quando eu comecei a dar aula de educação física, mesmo de qualquer modalidade, né? Porque quando eu estava na faculdade, eu dei aula de tudo para saber o que eu queria fazer, né? Sério? Então, dei aula até de xadrez, de futebol, de coisas que eu nunca imaginei que eu poderia dar para realmente saber o que eu queria, mas a dança me catou, assim, não teve como Que legal. voltar atrás, Era voltar professora, já atrás. não sabia de quê ainda, né? É isso mesmo, uhum. Exatamente. E aí, quando eu comecei esse processo, eu entendia que na dança, alguns professores tinham muitas habilidades e muitas inspirações para fazer improvisos, né? Que eu não tinha. Então, eu me apegava muito à técnica de começar uma aula, como eu vou fazer meu processo pedagógico para começar o aluno de uma posição e terminar em outra posição, Ah, né? Quando eu comecei a trabalhar com algumas pessoas de dança de salão, eu entendi que elas não tinham essa organização na cabeça
para começar uma aula. E eu começava a ficar um pouco incomodada, mas eu entendi que era um jeito só de processar as informações, né? Eu não sou do improviso. Se você me falar que eu vou precisar dar uma aula muito diferentona, assim, eu talvez fique um pouquinho mais constrangida, né? E me viro e tal, mas é um pouquinho mais difícil. Eu preciso bolar uma estratégia na minha cabeça para eu começar em um lugar e chegar em outro lugar. E eu acredito que essa habilidade, e eu fui descobrindo aos poucos, né, que essa habilidade, ela é uma habilidade que a gente consegue mesmo, né? Desenvolver. Que é o improviso, desenvolver. Que é o improviso mesmo de se virar com aquele problema que a gente tem dentro da sala de aula. Mas eu também acho que uma boa organização, assim, uma boa estratégia, um planejamento de aula, eu acho que é o mais eficaz, assim, para você conseguir dar resultado no seu aluno. Tem muitos fatores, né? Mas esse você considera um importante. Legal. E, assim, acho que uma pergunta um pouco mais difícil agora seria você... quando é que você acredita que uma pessoa pode ser considerada professor, né? Porque, assim, nós estamos falando de cursos livres, ou seja, não é a dança, ou você falou do xadrez, mas tem vários treinamentos, vários cursos que uma pessoa pode ministrar que não são necessariamente... você não faz uma faculdade, você não se forma, você não recebe ali um diploma, né, pedagogo, e ali você pode exercer aquela profissão. Não, existe muito estudo individual, particular, de cada um, trilha ali o seu caminho, mas quando é que você acredita que uma pessoa, não, a partir de agora ela é considerada professor, ela pode, na minha opinião, começar a dar aulas? Eu vou partir do princípio das minhas experiências. Eu acho que quando a gente passa no nosso corpo, a gente vivencia, eu acho que a experiência é o que há, assim, pra gente conseguir passar para outras informações do que a gente sente, que a gente entende no nosso corpo, né? Quando a gente passa no nosso corpo. Porém, existe um outro jeito de pensar, que são as pessoas que são bons técnicos, né, para fazer vários treinamentos e que realmente não passaram por aquele processo no corpo. Mas dizendo da minha experiência, eu acredito que um bom professor hoje é aquele professor que tem uma experiência porque vivenciou todas aquelas experiências. Ok. Fundamental, né? Como é que você vai ensinar algo que você não viveu, né? E mudando um pouco em relação a essa questão do ensinar, que é um tema muito pertinente aqui para a minha audiência. Indo agora para a parte assim, das críticas. Como é que você lida com as críticas? Porque a gente tem as críticas no presencial, acho que no online a coisa é multiplicada, porque a gente acaba atingindo muitas pessoas, e existe a crítica própria, né? Nós nos criticamos, nós nos autocriticamos e nos cobramos muito. Então você é uma pessoa assim que se critica muito, e como é que você lidar com essa crítica sua, interna, e dos outros, a externa? Sabe que eu sou bem aberta, assim, para receber críticas, porque eu acho que aquele aluno que ele não te critica, ele não tá afim de fazer você ficar melhor como professor, né? E aquele aluno que vai embora e você nem sabe por quê, puxa, é muito complicado, assim, você lidar com isso, porque você não sabe onde você errou, talvez, ou você poderia receber aquela crítica construtiva e aí não recebeu, e aí não tem capacidade, não tem de onde tirar informação para poder melhorar, né? Então, eu acho que as críticas são sempre muito bem-vindas, assim, desde que elas sejam construtivas, né? Às vezes, quando a gente começa a incomodar um pouquinho aí no online, claro que vão acontecer outras críticas, né? Mas acredito que eu aprendi aos poucos a lidar com isso, assim. Não foi de uma hora para outra, não, já fiquei muito mal com várias críticas, mas a gente vai aprendendo a lidar melhor, né? Aprendendo a transformar aquelas energias negativas em energias positivas. Você tocou num ponto importante, que é essa questão de ver as críticas como um feedback a melhorar, né? E parando para pensar, né? É como se o aluno ele tivesse te dando uma consultoria de graça. Ele não tá, na verdade, ele está te pagando, não é nem que ele está dando de graça, ele está te pagando. Pagando para você ser um bom professor. Para te transformar num bom professor, né? Então, imagino que para você foi o mesmo, né? Do que aconteceu comigo. Quantos e quantos alunos me tornaram o professor que eu me tornei, graças ao feedback deles, graças a ter tido a oportunidade de ensinar para eles, né? Então é muito legal a inversão na visão aí que você trouxe. Genial. No que diz respeito agora a um outro tema importante, que é relacionado à parte de captação de alunos, à parte de marketing, porque esse trabalho, né, de vender a sua imagem, de divulgar,
É um trabalho que eu vejo que você faz bem, acompanho mais recentemente online, né, mas puxando mais para o presencial, né, porque eu sei que você tem um estúdio, como você falou, né, tem a questão do Pilates. Como é, se você puder assim dizer, eu sei que é difícil resumir em uma estratégia, porque geralmente o sucesso é uma soma de fatores, né? Mas se você puder reduzir assim a um ou dois fatores que você acredita que são importantes para te ajudar nessa captação de alunos, para te ajudar a tirar a pessoa lá da casa dela, independente de pandemia ou não, e Sim. sair do local de conforto dela para ir fazer, para escolher o seu espaço, para escolher você como profissional, porque eu imagino que existe um concorrente, porque a pessoa te escolhe, Uhum. na sua opinião. Sim, eu acho que é porque eu acredito realmente no que eu faço, né? Eu acredito realmente no poder de transformação das minhas orientações no corpo de outra pessoa. Então, eu acredito muito. E eu tento deixar isso o mais transparente possível. E ser apaixonada pelo que você faz também, né? Que eu acho que isso exala para o mundo também. Quando você é Entendi. apaixonado, quando você, com certeza, né? A gente trabalha por amor, né? Mas a gente precisa pagar os boletos também, né? E amor não paga boletos. Mas eu acho que é você acreditar mesmo, você confiar, você ter certeza do que você está fazendo, né? Você não ter dúvida de sempre estar buscando melhorar o tempo todo. Eu acho que isso faz com que eu venda os meus produtos, né? De uma forma mais eficaz. Assim. Que legal. Acaba inspirando, né, a sua audiência. Muito bom. O meu foco é esse mesmo, né? Inspirar as pessoas a entenderem que o meu trabalho funciona. Que legal. Eu acho que a próxima pergunta, ela talvez tenha uma resposta parecida, né? Não sei. Mas se você puder dizer o seu diferencial, alguma coisa que fosse além dessa questão da inspiração, né? Porque, que diferencial você acredita que tem o seu trabalho, né? Seja no que diz respeito ao marketing, seja no que diz respeito ao seu método, o que é que você acha que você tem que o seu concorrente não desenvolveu tanto ainda, entendeu? Seja no Pilates ou na dança. Eu acho que eu deixo muito claro para os meus alunos, desde quando eles chegam aqui, que eles são responsáveis pelos processos deles. Né? Eu pego na mão, eu ajudo e eu ensino a pescar, né? Eu não dou o peixinho na mão. Então, eu acho que essa autorresponsabilidade eu deixo muito clara para todo mundo, né? Eu faço com que o meu aluno entenda que ele vai ficar comigo por um tempo. E se ele não quiser mais ficar, tá tudo bem, né? Que eu acho que é o mais legal, assim, né? Se ele não precisar de mim, tá tudo bem, né? Ele fica comigo por um tempo e tá tudo bem. Eu acho que essa responsabilidade, assim, de ele entender que o processo dele só depende dele e que eu vou só ter uma ferramenta para ensinar ele que se movimentar é bom, que dançar é bom, que fazer pilates é bom. Eu acho que é o mais que eu tento iluminar isso na cabeça do aluno, né? De qualquer aluno que chega para mim, assim. E você, o seu negócio, né? Você é empreendedora, mas você toca ele sozinha? Você acredita que todas as inspirações, as ideias, o crescimento do negócio, para onde ele vai nos próximos anos, vem da sua cabeça? Você tem um mentor? Você tem um parceiro? Como é que funciona essa questão da decisão, né? Olha, eu não sou muito autodidata, mas eu faço assim, eu sempre estou fazendo uns 4 cursos ao mesmo tempo, assim. Então eu escolho algumas pessoas para eu poder ter ideias diferentes, escolher o que eu quero. Eu sempre tenho bastante, eu faço cursos online, faço consultoria também com alguns profissionais que eu acredito mesmo no trabalho e que falam a mesma linguagem que eu. Né? Acho que sozinha talvez não seria muito possível, assim. Né? Ainda mais porque online agora a gente tem muitas possibilidades, né? De conseguir escutar opiniões diferentes e escolher qual é a linguagem que mais fala com a gente. Então, não é um caminho muito fácil para mim, assim, mas porque eu sempre fico me obrigando a ser criativo o tempo todo, né? Mas a gente tem que entender que às vezes tem um cara lá que seja muito mais criativo que você, que pode te inspirar, né? E você vai filtrando para passando para tua linguagem, né? Não sei se era isso que você gostaria de saber, se eu respondi, cheguei a responder essa pergunta. Plenamente. Eu achei que foi, inclusive, é um gesto de humildade, né? É você reconhecer que não tem todas as habilidades, é impossível ter todas as habilidades necessárias, né? E ir lá e fazer uma parceria, a questão da consultoria que você citou, né? Acima de tudo, né? Quando eu fui abrir uma cafeteria, algum dia eu decidi empreender, eu decidi ter um café, eu não sabia nada sobre café. Sem uma consultoria eu não tinha nem começado, teria sido um desastre, né? Então, assim, se tem alguém que já passou por aquilo, por que não investir e encurtar o meu tempo? Sim, claro, claro. Então,
acima de tudo, é reconhecer e ser humilde para dizer eu não sei de tudo e eu não preciso quebrar a cara, eu posso ir lá, encurtar o meu tempo e tentar aprender com os erros de outros, né, também. Então, assim, fantástico essa visão. Já não é comum, tá? Eu converso com muitas pessoas e geralmente quando eu faço essa pergunta, em geral, os professores, os profissionais, independente da dança, de qualquer atividade, nunca tem muito esse espaço da busca pela capacitação para empreender. Existe muito da busca da capacitação para atividade, né? O ensinar, o dar aula, ou se apresentar, mas passou para o negócio, geralmente o que se vê são, eu não sei se eu posso usar essa palavra, tomara que não estou estranho, mas são aventureiros, pessoas que vão se aventurar no empreendedorismo, e aí é que às vezes é um grande desafio, né? Então, muito legal essa sua visão. Claro, né? A gente tem algumas aventuras no meio do caminho também, né? Que a gente vai passando para nossa linguagem, assim, também, né? Mas no meu jeito de trabalhar o tempo todo, claro que eu também eu gostaria muito de em algum momento ter um método que seja só meu, que seja exclusivo, que seja original meu, mas eu acho que isso a gente vai amadurecendo com o tempo, né? Esse jeito de empreender, do meu melhor jeito, do meu jeito de mostrar a minha dança, de mostrar o que eu faço com o corpo das pessoas. Eu acho que a gente só consegue construir isso com o tempo, assim, ainda tá muito cedo, né? Eu ainda tenho 3 anos de estúdio ainda, né? Que é só meu, né? Fora o que eu já tinha antes, enfim. Uhum. Então tá muito cedo ainda para pensar que eu consigo ainda fazer alguma coisa sozinha, né? Tem. E você falou, né? Você tem um estúdio e muitas pessoas que estão nos acompanhando, elas não têm. E tem o sonho de algum dia ter um empreendimento, eu acho que a grande maioria dos professores que não tem uma escola, ou um estúdio, ou, enfim, um espaço, sonham em ter algum dia. Eu faço uma pesquisa toda vez que entra alguém na minha lista de e-mails. Se a pessoa ela é proprietária de escola de dança, se ela é proprietária de alguma escola, se ela só dá aula, ou se ela algum dia quer ser proprietária. A grande maioria responde, tipo, 2 opções, né? Responde que e que dá aula, ou então responde que dá aula, mas quer ser proprietário algum dia. Ou seja, quem não quer ser, quer abrir algum dia, né? Não é lógico, não é todo mundo, mas a grande maioria. Então, que conselho você daria para quem tem esse sonho, né? Porque às vezes esse sonho parece muito distante, às vezes a pessoa está por um momento de dificuldade, está ainda tentando se estabelecer como professor, tentando dar aula, mas ela tem o sonho de algum dia empreender, o sonho de algum dia abrir a escola. Então, que conselho você daria para essas pessoas? Assim? Eu acho que primeiro tem que ter muita coragem para fazer isso, né? Como eu já falei, no meu caso, mulher brasileira, tem que ter muita coragem para fazer isso. Eu acredito que a primeira coisa é a coragem e a segunda é entender que você vai passar por muitos momentos que você vai ficar solitário, né? Que vai ser você e você mesmo, né? Porque eu vou falar um ditado assim que a gente diz que o olho do dono é que engorda o boi, né? Vão existir muitos momentos que você vai estar sozinho, que algumas coisas vão ficar só com você, né? Os problemas, os pepinos, as coisas que são mais ruins, assim, vão ficar só com você. Então, você vai ter que entender que em vários momentos você vai ficar solitário, sim. A gente olha uma escola de dança cheia de pessoas, cheia de gente trabalhando e tal, e entende que em vários momentos vai ser só você com você ali, fechando caixa e falando com os alunos, e você pedindo para outra pessoa que você gosta de trabalhar junto, pedindo para dar a mesma atenção para o seu aluno do que você que é empreendedor, né? Então tem que estar o tempo todo assim, sem perder energia e sem perder a coragem. Perfeito, coragem o Flávio Augusto ele fala que é visão, coragem e competência. Eu adoro esses 3 pilares que ele cita. E sem visão você não abre o negócio, sem coragem você não coloca ele para frente, e sem o conhecimento, sem a competência, vai dar errado, né? E tem muitas pessoas também que às vezes entendem no começo do caminho que não é empreender não é para todo mundo, né? Que a gente acha muito lindo ter uma empresa, e às vezes dá um trabalho que às vezes não vale tanto a pena assim, né? Então acho que tem os 2 caminhos, assim, né? Tem gente que realmente não tá tudo bem de dar aula em outro lugar, né? Às vezes sonha assim, mas chega na hora e fala, não, acho que meu negócio é ficar
deixar outras pessoas resolverem esse problema de empreender aí para mim. Já conheci muitos professores que tiveram suas escolas e desistiram por acreditar que não era isso, não era bem o meu sonho. Quer dizer, era o meu sonho, mas depois que eu cheguei lá, eu descobri que não era bem isso que eu queria, né? Tudo Eu já bem. vi muitos professores trocando de caminho, assim, como tendo uma marca, tendo um método exclusivo dele mesmo, né, que Aham. faz a cara dele mesmo, que é ele, né, Sim. mas não ter uma escola, né, ter um espaço físico que é da pessoa, né. Eu já vi muitos professores fazendo isso. Ah, eu tentei empreender e eu vi que não era para mim, mas eu criei o meu método, onde o método sou eu, né, eu levo ele para onde eu quiser, independente de onde ele esteja, né. Eu coloco Hum, esse método, minha marca, meu brand em todo lá, né. perfeito. Também é um É isso. outro caminho, né? Mas também tem que ter coragem. Não tem estabilidade, não tem vida fácil, né? É você escolher o que você acredita, tentar, se não der certo, mudar a rota, né? Na verdade, a gente também não tem a bola de cristal, sabe? Tipo, teve casos de pessoas que vieram falar comigo antes de abrir as suas escolas, eu disse, olha, não é o momento. Pelo que você está me dizendo, pelas circunstâncias, pelo local que você está me falando, por tudo que eu estou analisando, eu não recomendo que você abra. Mas Uhum. se você acredita, eu não quero ser a pessoa a te, né, a dizer, sabe aquele cara chato que diz assim, rapaz, não vai dar certo, né? Então, uma Sim. coisa é você perguntar para o seu amigo que nunca teve uma escola de dança. Então, realmente, se ele nunca teve uma escola de dança, ele não é uma pessoa que vai poder te dar um conselho e dizer, olha, abra ou não abra. Agora, Sim. eu já tive por muitos anos, já fiz, dá certo, então cheira que aquele plano não vai muito para frente, né? Mas a pessoa acaba tentando Uhum. por si só, né? Eu acho importante isso também, que ela perceba, que ela sinta na pele se é aquilo ou não que ela quer. Tem um livro, inclusive, chamado O Mito do Empreendedor, dentro do que você falou, né? Relacionado a essa questão de você abrir, né? E depois perceber que não é esse o caminho. Ele fala muito disso, né? O Mito do Empreendedor, um livro que eu recomendo para todo mundo, ele mostra essa questão do professor ou do profissional que ele faz muito bem a função dele, ele exerce muito bem a função dele, sei lá, ele O executor, né? exatamente, o executor. O E aí ele executor, né? decide empreender e ele precisa de outras habilidades. Então ele tem o mito de que quando ele empreender, ele vai ter mais sucesso, porque ele já sabe fazer muito bem o que ele faz. E a gente sabe que é uma parte importante, você tem um bom produto, você tem um bom serviço, né? Mas existem muitas outras habilidades, né, por trás aí, para Sim. dar certo. E com o tempo a gente também vai aprendendo a delegar essas Hum, habilidades, né, para outras pessoas, assim. No começo, eu confesso que no começo, quando eu abri o meu estúdio grande agora, aham, eu pensei, bom, eu vou fazer tudo que eu der conta, e aham, depois que eu entender como se faz tudo que der conta, eu vou delegar, né? E eu realmente, por um bom tempo, fiquei muito sobrecarregada por pensar dessa forma. Mas a gente aham. vai amadurecendo e vai entendendo que não é bem assim, né? Quando eu comecei a delegar outras coisas que eu realmente não tinha tempo real para fazer, foi muito mais fácil, né? Mas eu acho que você seguiu um caminho correto, porque como é que você vai delegar o que você não sabe? É um pouco mais Uhum, difícil, né? Então, eu gosto também de estar lá colocando. Quando eu começo uma empresa, eu estou dentro, né? Eu acredito muito uhum. na frase que você falou de que o dono, o olho do dono é que engorda o gado. Até o gado engordar, depois que ele engorda, eu saio fora. Uhum. Tipo, até que você esteja seguro que aquele negócio pode funcionar sem você. Porque do Exatamente, contrário, exatamente. do contrário, você não é, na minha opinião, não é que você não é empreendedor, eu estou sendo muito chato com essa palavra. Do contrário, você só tem um emprego, só que a empresa é sua. É. Você tá vinculado àquilo ali, você está dependente de ir para lá todos os dias, você não pode tirar férias, você não consegue colocar outra pessoa para tocar. Se você adoecer, o negócio para. Então, aí, na minha O opinião, você. objetivo é fazer o giro trabalhar para mim, né? Exatamente. Então, trabalhar na sua empresa, sim, você tem um emprego, só que é pior, porque é um emprego que você não tem os direitos, né? Você não tem carteira assinada, você não tem Sim. férias, tem 13º. Então, tem que ver em que ponto você vai conseguir fazer essa virada. Então, muito legal essa visão também. Você citou, acho que foi eu que citei livro, mas eu queria saber de você, porque eu amo livro, amo leitura. Não sei se você gosta de ler. Teria algum livro para indicar de algo, assim, eu sei que é difícil resumir, né? Eu não vou nem te perguntar qual é o teu livro favorito. Eu vou te falar que foi um livro que eu já li mais de uma vez, Aham. porque eu achei que me marcou muito, assim, que foi como fazer amigos e influenciar pessoas, Uau, né?
Porque quando você entende que as pessoas estão interessadas somente nelas mesmo, fica muito mais fácil você entender a cabeça do seu cliente, do seu aluno, né? Eu acredito que me marcou muito, assim, a minha visão sobre quando o cliente chega, quando o meu aluno chega para mim, o que ele está querendo, né? Ele está querendo pensar nele, não o que eu estou pensando em relação a ele. Eu acho que isso é muito interessante, assim. Eu super recomendo esse livro para todas as pessoas do planeta, assim. Né, para você, não só para empreender, mas para relacionamento mesmo, né? Para você entender que as pessoas, naturalmente mesmo, assim, que é o natural do ser humano, elas pensarem nelas mesmas, né? Qualquer empresa que você for abrir, não é? Você vai lidar com gente, né? Então, fantástico a sua indicação, assim, ela faz todo sentido para quem quer começar um negócio, para quem mesmo não quer, mas está pensando, mas está se preparando também, porque os relacionamentos interpessoais são, assim, essenciais, né? Seja com um fornecedor que você tem, seja com um professor que trabalha com você, seja com o cliente, né? Como você falou, o aluno, nossa, fundamental. Então, assim, esse daí eu também considero ele, assim, um livro de cabeceira, assim, que você, é obrigatório, assim. Tem outros, claro, mas foi um dos primeiros que eu li nessa área de desenvolvimento humano, de relacionamento, de até você se conhecer o outro, né? E se conhecer também. Então, de fato, e você não levar tanto pro pessoal também, né? Às vezes você leva tudo pro pessoal, né? Com o que te falam, qualquer informação que dão, você leva tudo pro pessoal, mas se você entende que a pessoa só tá dizendo sobre ela mesmo, fica muito mais fácil, né? De levar para frente, assim, e tentar resolver o problema do seu aluno também, né? Legal. É para isso que a gente é professor. Com certeza, dá a solução. Você lembra de algum momento dentro da sua trajetória, e talvez essa resposta seja também um pouco mais difícil de dar, mas que você não estava bem, não estava feliz, ou não estava tendo o resultado que você gostaria, ou deu errado mesmo, algo que, enfim, fora da sua expectativa, e como foi que você saiu dela? Interessante essa pergunta. Quando eu preciso sempre estar criando. Eu sempre preciso estar criando, assim, eu acho que isso me dá energia, assim, para eu levantar da cama, eu sempre preciso estar criando. E claro, com certeza, no momento da pandemia, eu diminuí as minhas criações, né, por, sei lá, 70%, assim, nas minhas criações, né, criando coreografia e sempre estar inventando, a não ser inventar uma forma diferente de colocar o aluno para fazer exercício no sofá da casa dele, né, que daí, com o tempo, também já acabava os momentos de criações. Mas em um momento desses, a minha mãe é costureira. E ela costura, né? Coisas básicas, assim. E eu precisava daquele momento de ficar criando o tempo todo para ficar com energia para poder botar meu negócio para frente. E aí eu inventei que eu ia criar uma loja online de pijamas para poder simplesmente estar criando pijamas simples, de forma simples, para vender para os meus alunos e vender para as pessoas que eu conhecia mais perto, para estar criando. Então, eu acho que eu consegui me manter assim, sabe? Pensei, puxa vida, agora vai ficar um pouquinho mais complicado mesmo financeiramente, e mentalmente, e emocionalmente mesmo, mas eu preciso de um gás para continuar levando isso tudo desse jeito, né? Então, eu vou começar a criar. E eu montei, durou o quê? Uns 6 meses, mais ou menos, onde eu criava, desenhava mais ou menos, né? Que eu não sou, usava palitinho só, porque eu não sou muito boa desenhista, não. Eu ia lá, comprava tecido e falava, mãe, olha só, desse jeito aqui e tal, deixava ela bem louca, mas eu entendi que eu precisava ficar criando. Criava aqui, modelo ali, e aí durou um tempo, assim, aí quando as coisas voltaram, eu falei, agora, beleza, agora eu posso voltar a ficar com a energia de criação, de dar aula. Legal. Uma pergunta relacionada ao dinheiro, né? Como é que você lida com essa questão do sucesso, né? Eu sei que é difícil, cada um tem uma definição para sucesso, né? Mas eu acho que a parte financeira, já estou dando a minha opinião, sempre passa por uma parte desse sucesso, né? Eu acho que é hipócrita quem diz que ele não é importante, que o amor vence tudo. Exatamente. Acho que você falou hoje, né? Que não paga boleto, né? Sim, amor não paga boleto. Né? E que mensagem você tem para as pessoas que pensam assim? Porque eu vejo muito na dança essa mentalidade, ou com os professores em geral, assim, de que o dinheiro não é um fim, enfim, que o dinheiro não vai trazer felicidade, né?
você sempre teve uma relação ok com o dinheiro ou você também já teve muitas crenças limitantes relacionadas a ele? Assim, teve algum processo seu de amadurecimento em relação a isso ou você sempre foi uma pessoa com essa visão empreendedora, de querer ter lucro, de querer ganhar dinheiro, de querer ter uma vida legal, dar uma vida legal para as pessoas que você ama, enfim? Sim, no começo eu confesso até que por falta de maturidade, assim, eu também estava muito envolvida com o processo de aprender a dar aula, de aprender a fazer as coisas. Eu até via com certo preconceito as pessoas que falavam que queriam só ganhar dinheiro com dança, assim. Mas aí eu entendi mesmo, e foi a minha virada de chave foi muito rápida, depois que eu comecei a entender que eu queria empreender, assim, e que realmente o dinheiro é muito importante, e que ganhar dinheiro com dança não está errado, que você dar o seu tempo, o seu serviço, e cobrar bem por isso, não tem nada de errado. Eu acho que o dinheiro tem que estar ali junto com você o tempo todo, né? E para mim o sucesso é você conseguir passar a, a, a sua missão para o mundo e ganhar dinheiro ao mesmo tempo, né? De preferência, Juntar. dinheiro mais ainda, né? As duas coisas, mas eu acho que o dinheiro tem que estar presente o tempo todo, e sim, você tem que buscar ser o seu melhor para você ganhar o melhor dinheiro que você puder. Eu acredito muito nisso, sim. Entendi. E, na sua opinião, qual é o maior erro que as pessoas cometem ao empreender? Assim, quando elas vão ou abrir o negócio próprio dela, quando elas vão, por exemplo, largar o emprego formal para tentar um negócio próprio, né? Existe algum erro que você acredita que é mais comum que as pessoas cometem? Como é que você vê essa questão? Eu acho que é o tanto que as pessoas se doam para a empresa, sabe? Eu acho que essa questão de sempre estar se doando para a pessoa que chega para você, porque eu acredito muito na experiência do cliente, sabe? Eu acredito que a experiência do cliente, quando ele vem no seu empreendimento, ou quando ele faz a sua aula, talvez seja o mais importante do que realmente aquele passinho que você vai ensinar para ele, sabe? Eu acho que tem toda essa experiência do cliente, assim, que eu acho que é o que algumas pessoas realmente não conseguem enxergar isso, sabe? Quando começa a empreender. Uma pessoa dá uma aula super boa, super didática, super boa, mas às vezes, sei lá, alguma experiência ele não pensa em, sei lá, No ter processo todo, um né? Pensa só na cafezinho aula. ali para o aluno, uma aguinha boa para o aluno, sabe? E e receber bem o aluno, de sorriso aberto mesmo, assim, né? Ele se sentir bem no ambiente onde ele está e querer voltar, sabe? E até o relacionamento com você como professor mesmo, assim, né? De você entender que aquela pessoa não é só uma pessoa que não sabe dançar, a pessoa é muito mais que isso, ela só não sabe dançar, a pessoa é muito mais que isso, ela tá com uma dor na coluna, né? Então, você enxergar o ser humano como ser humano, assim, e proporcionar a melhor experiência para ele, enquanto ele estiver com o seu serviço e com a sua ideia, eu acho que é uma coisa que é muito difícil de enxergar, né? Quando a gente começa a empreender assim. Genial, né? Ou seja, não ter o pensamento só do produto que você entrega ali especificamente. Não, dou minha aula, acabou. O aluno vem, faz a aula, vai embora. Né? Assim, existem muito mais ao redor, né? Vem desde o atendimento. Muito legal, assim, a sua visão. Acho que de fato, é um grande erro que eu vejo. Um dos, né? Uhum. Sim, eu digo porque eu também faço muita aula, né? Eu preciso estar fazendo muita aula, né? Eu fico incomodada. Nossa, essa semana eu não aprendi nada. Eu sempre preciso estar fazendo aula. E realmente, né? Tem algumas pessoas, eu não vou deixar de fazer eu, como professora e empreendedora, eu não vou deixar de fazer a aula com certas pessoas, porque ela não tem essa visão. Não, mas eu sei que tem muitas pessoas que às vezes nem sabem o porquê, não querem mais continuar consumindo aquele serviço, né? E você falou que gosta de fazer aula, né? Gosta de ter essa experiência. E aí eu me lembro da questão dos hábitos. Você tem alguma rotina, assim, hábitos seus que você acredita que são importantes para chegar onde você chegou? Ou seja, quando você acorda, você é muito metódico, muito organizado de fazer isso, depois aquilo, ou não? A sua vida é mais Sim, caótica? demais. Eu preciso estar organizada para me desorganizar. Eu preciso estar tudo super organizado, as minhas coisas precisam estar super tudo na agenda, tudo minha mesa impecável, a minha casa limpa, o estúdio limpo, para eu poder bagunçar depois, né? Okay. E eu acho que é uma coisa que me deixa mais disciplinada é a meditação, que eu faço da aromoterapia, né, que faz com que a gente fique mais ou menos equilibrado emocionalmente, né? Que me ajuda bastante a aromoterapia e a meditação. Oi?
Todos os dias você faz? Todos os dias eu faço meditação guiada, né? Porque ainda não consigo fazer uma meditação que não seja guiada. Mas eu faço parte de um grupo, de um grupo chamado GEPASSE, que é um grupo de residência artística chamado Corpo Emocional, né? Para a gente entender que o inconsciente e o consciente precisam estar juntos para a gente conseguir ter mais sanidade. Então, eu sigo esse método assim, eu preciso estar meditando todos os dias, pelo menos 5 minutos por dia, e aromaterapia. Eu acho que isso me faz com que eu acorde e fale, agora vai, agora dá pra ir. Legal. E nem sempre você vai estar motivado, né, mas disciplinado você precisa ter. Já faz muito tempo que você segue esse ritual ou é mais recente? Uns 5 anos, talvez. Ok. Quem são os seus mentores, assim? Quem são as pessoas que te inspiram, independente de ser na sua área ou, enfim, no empreendedorismo, né? Tem algumas pessoas que você considera mentores, assim, pessoas que são mais responsáveis pela tua formação, pelo seu mindset, a sua forma de pensar. Você quer nomes? Sim. Tem sim uma mentora, que é, inclusive, minha terapeuta também, né? Que é diretora de um instituto que se chama Instituto Transcender, que é a Rani Lissa. Que ela me dá muitos feedbacks, assim, né? Muitos acorda para a vida, assim, né? E eu acho que ela me mostra também muito o que é ficar dentro da ética, que é uma coisa que eu acredito muito, né? Ser ético, para mim, é a base do ser humano, assim, né? Então, um valor, eu acho que ela me inspira muito, assim, né? Tem também da dança de salão, a Sheila Santos, né? Que para mim, assim, é uma das melhores pessoas que eu conheço como bailarina, como mulher, como empreendedora, né? Como é a minha inspiração, assim, né? Uma das minhas inspirações. Que legal. E no Pilates também eu tenho a Master Elaine de Marcondes, né? Que também estuda tango. Mas o jeito dela de pensar sobre o ser humano, assim, sobre o corpo em movimento, o tempo todo se movimentando para se curar, para se autocurar, eu acho que é isso que é. Elaine de Marcondes. Ela é master do Physical Mind Institute, que é um método de Pilates que é no mundo todo, e ela representa o Pilates aqui no Brasil, né, em Curitiba. Então, são essas três mulheres, assim, que mais me inspiram. Tem outras, assim, mas acho que o que eu centralizo as minhas informações que mais bate com a minha linguagem são essas pessoas. Para terminar, eu queria perguntar assim, se você tivesse a oportunidade de escrever um livro, seria sobre o quê? Ou seja, se você tivesse a oportunidade de deixar um legado, né? Porque eu acho legal a história do livro, porque o autor se vai, mas o livro fica, né? O que ele decidiu deixar, né? Para o mundo. Não assim, se você tivesse que levantar uma bandeira, se você tivesse que escrever um livro, qual seria o assunto que você abordaria? Que mensagem você ia tentar passar para as pessoas, entendeu? Independente de ser pessoal, profissional, não importa. Eu acredito que a gente se conhecer, o processo de se conhecer é muito importante. Eu acho que quanto mais a gente se conhece, mais a gente conhece quão lindo a gente é por dentro, fica mais fácil de externalizar isso para o mundo, né? E a gente só consegue fazer isso se movimentando o nosso corpo. Nosso corpo não nasceu para ficar parado, ele precisa de movimento. Quanto mais a gente se movimenta, mais a gente mexe tudo que tem aqui dentro e consegue externalizar coisas boas para o universo, né? Que legal. Eu acredito muito nisso, assim, que a gente tem que se mexer. Fala mais sobre isso. Como é que você acredita que o se mexer, incluir a atividade física no dia a dia pode realmente mudar a nossa vida, né? Porque eu sei que parece um tema bobo, parece que assim, a pessoa, não, mas isso é muito óbvio isso, todo mundo sabe. Não, todo mundo sabe, porque se soubesse, né, todo mundo tinha como um hábito fazer o que você faz, que é um trabalho extraordinário, né? Por que você acha que as pessoas não têm esse hábito e por que você acha que ele é importante, né? Será que é uma questão histórica mesmo, cultural nossa, de não... Porque eu vejo, desculpa, antes de você dar a sua resposta, às vezes eu vejo em outros países uma cultura muito mais voltada ao movimento, ao esporte, né? Desde cedo as crianças já têm esse hábito, né? Eu me lembro que eu fiz taekwondo na minha infância, mas, assim, foi por sorte que tinha lá na minha escola, mas foi pouco tempo também. As aulas de educação física eu odiava, olha que louco, né?
Então, na verdade, a maioria dos meus amigos gaseavam a aula, a gente jogava videogame, a gente não queria fazer aula de educação física, entendeu? Então, como será, né, que tem essa cultura no Brasil? Como é que você vê isso e a importância dessa mudança de cultura, né? Eu acho que a valorização mesmo, o incentivo de, vamos até falar do governo mesmo, assim, né, de o que, vamos pensar em arrecadação de imposto, né, 2% da arrecadação do imposto é arrecadado para entretenimento, esporte e lazer, né, então já não tem incentivo por esse lado, né, eu já trabalhei um tempo na prefeitura e já entendi que segurança tem 20%, 30% na saúde e tal, e precisa mesmo, mas o incentivo vindo do governo já é muito pouco para isso, né? Então, dentro disso, desses 2%, ainda tem a arte. Então, já vem lá de cima mesmo, que já influencia muito a não acontecer, né? E eu acho que também tem bastante bloqueio mesmo, mas eu acredito muito que é uma coisa pessoal minha, tem muito bloqueio emocional de começar a se movimentar, né? Eu escuto muitos meus alunos falando, mas eu tenho vergonha de ir para academia porque vão falar, vão ficar me olhando, então por isso que eu venho aqui, porque é só você que vai ficar olhando me movimentar, né? Então, eu acredito que tem bastante bloqueio emocional. Então, eu falo assim, só venha que depois o resto deixa que eu faço. Mas esse só vir é muito difícil mesmo. Eu acredito que seja muito... Porque, às vezes, tem gente que tem vergonha de se mexer mesmo, né? De se alongar, assim. E tem medo de se conhecer também, né? Tem muito medo de se conhecer, de conhecer. Porque eu acredito muito que quando a gente mexe algumas partes do nosso corpo, a gente libera emoções. E, às vezes, a gente tem medo de liberar aquelas emoções que estão lá. Deixa aquela emoção lá, deixa aquele sentimento lá, deixa aquele hormônio lá do bem que tá lá escondidinho, deixa ele para depois, eu não quero mexer nisso agora. Então, eu acredito que tem muito disso, assim, esse bloqueio, né? Eu passei por um processo durante um tempo que eu realmente não estava muito bem, assim, um processo que eu tive que dar uma acelerada no meu processo terapêutico, né? E eu só consegui ficar bem porque eu tinha espetáculo de dança para fazer, com processo de dança contemporânea junto, de autoconhecimento do meu próprio corpo, né? Então, eu consegui ficar muito bem porque eu tinha um espetáculo de dança para fazer. Né? Então, eu me mexia, eu me movimentei, eu me conhecia, eu entendi que algumas partes do meu corpo estavam bloqueadas, porque as minhas emoções também estavam bloqueadas. E eu não estou falando nada de holístico, estou falando de física mesmo, de biomecânica mesmo, sabe? De deixar aquela articulação lá mais soltinha, né? Porque você vai precisar daquela articulação soltinha para levantar do vaso sanitário, entendeu? Para coisas básicas da vida, sabe? E você acredita que depois de adulto é possível se destravar, assim? Porque eu te faço essa pergunta até quase como se eu estivesse fazendo uma consulta com você, assim, porque eu tenho um pouco dessa crença também. Poxa, eu tenho 38 e, nossa, para eu evoluir, assim, 1 milímetro no meu alongamento, às vezes demora muito, entendeu? Então, é possível quem está ouvindo a gente, que se sente duro, que se sente que não faz uma atividade física, vou começar, entendeu? Será que eu consigo? Ou será que eu vou para sempre estar predestinado a ser uma pessoa parada, sedentária? Eu acho que a gente já começa se mexendo, né? Joseph Pilates dizia que o movimento, a gente já nasce querendo se movimentar. Então, ele dizia assim que quando a gente coloca a criancinha recém-nascida aquele charutinho e deixa ela apertadinha, assim, né? Ele faz uma brincadeira falando isso. E a criança fica chorando, ela fica chorando porque ela quer se movimentar, mas ela tá presa ali. Né? Então, a gente quer se movimentar o tempo todo, mas aí sempre tem alguém que vai falar pra você, fica quietinho, para de se movimentar. Né? O movimento não é tão legal agora, fica quieto, senta aí. Então a gente vai criando algumas ideias na nossa cabeça que faz com que a gente não se mexa e fique mais encurtado. Das crianças. Exatamente. Né, a hiperatividade. Exatamente, a gente vai levando isso para a vida adulta, né? E aí dá um trabalho para poder se movimentar, para destravar o corpo. Mas eu acredito sim que não existe idade para se destravar, né? Já vi senhorinhas aqui no meu estúdio que deixaram de ficar corcunda e falaram, nossa, olha só, eu me olhava no espelho, era muito corcunda, agora eu ganhei 2 centímetros, né? E, na verdade, não ganhou, só voltou na altura normal, né? Mas eu acredito, sim, que as suas proporções, nas suas proporções, sim, qualquer pessoa consegue destravar o corpo e a vida. Legal. Você falou dos 2 centímetros, eu lembrei de uma história engraçada, que quando eu fui fazer, teve uma época que eu fiz RPG e Pilates, né? E só teve uma época, agora não faz mais. Não faço. Nesse momento eu não estou fazendo, mas deveria. Mesmo trabalhando em home office. Entendi. Não, só para saber. Você tem que dar a cara mesmo, até porque eu tenho uma educadora física em casa.
Olha só. É aquela coisa, tanto de casa não faz milagre, né? Mas assim, jogo minha bolinha, faço as minhas atividades, assim, alongar, que já é mais, eu tenho mais preguiça, confesso. Uhum, Desde a época de, sei lá, dar aula de tango, mas na hora de alongar eu não era um bom exemplo para os alunos, não, confesso. É isso. entendi. Pode puxar minha orelha. Na minha primeira sessão de RPG, a pessoa chegou e me disse, né, o profissional disse, olha, legal, vai dar muito certo, você realmente precisa muito fazer RPG, você é muito encurtado, né, assim, trabalhei muito tempo em informática, então tem esses músculos aqui do peitoral muito encurtados, e a gente vai te esticar bastante aqui, você vai ganhar mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Não, não quero mais não. Obrigado, eu já tenho 1,96 m, eu não quero crescer mais não. Você sabe que você tem razão de pensar assim, porque o mundo não foi feito, o Brasil não foi feito para quem tem 1,92 m, Não, né? não. O Brasil foi feito para quem tem 1,70 m, assim. Então você se adapta a se inclinar para frente, né? É uma coisa que É, é adaptação mesmo. Você se adapta sempre para as coisas sempre vão estar embaixo para você. a Né? Então o seu mesa, né, corpo já vai o corpo, entendendo já isso. é, Uhum. é. Exatamente. Então Ah, não é tanto culpa sua, não. para eu andar de avião, você imagina o trauma. Se eu não comprar o assento conforto, ou não for lá na Olha frente, só. eu não consigo viajar em paz, né? Porque é muito difícil. Mas, enfim, legal, pessoal. Muito aprendizado com você, então queria agradecer demais Imagina, eu que agradeço. esse momento que você compartilhou, que você sabe, compartilhou a sua experiência, compartilhou um pouquinho da sua trajetória empreendedora também, né? Que eu acho que acaba sendo o desejo de muitas pessoas, né? Se inspirar em alguém. É muito legal, né? Você nesse papel de mulher, né? Sendo a protagonista, estando aqui mostrando o caminho que você trilhou, porque você citou a palavrinha medo, né? E, na verdade, você citou coragem. Mas Coragem. tem a ver com medo, né? Então, eu vejo muitas pessoas não irem à frente, não colocarem seus projetos adiante por medo. E tomara que a sua história, a sua força, o que você falou, o que você compartilhou, seja uma faíscazinha de coragem, principalmente para as Sim, mulheres, né, nesse caso, já as mulheres. que você conseguiu, né? Então, obrigado, gratidão pelo seu tempo. Imagina que você consiga aí bons resultados com seus novos conteúdos. E é isso aí, muito obrigada. Tá ótimo. A gente, quem sabe, em papos futuros, a gente aprofunda mais aí essa questão da postura para ver se eu melhoro. Ah, gostei. Aí sim. Pois um abraço, minha querida. Tudo de bom para você. Obrigada. Pra você também. Tchau, tchau.